Gostaria de encorajar os jovens da igreja que sigam os conselhos sábios dados pelo presidente Packer hoje. É maravilhoso estar numa época em que os profetas instruem os jovens e as crianças. Estamos muito gratos por ter o presidente Monson como o verdadeiro profeta sobre a face da terra hoje. Ao anunciar novos templos por todo o mundo, o presidente Monson nos mostra novamente como a igreja está avançando. Deixe-me referenciar sobre um outro grande profeta de seu tempo, mesmo Moisés. Um dos maiores profetas que o mundo já conheceu. Foi criado pela filha do faraó e passou os primeiros 40 anos de sua vida nos salões reais do Egito. Ele conheceu em primeira mão a glória e a grandeza daquele antigo reino. Anos mais tarde, no topo de uma montanha distante, longe do esplendor e da magnificência do poderoso Egito, Moisés esteve na presença de Deus e falou com ele face a face, como um homem fala com seu amigo. Nessa conversa, Deus mostrou a Moisés a obra de suas mãos, concedendo-lhe um vislumbre de sua glória e obra. Quando a visão terminou, Moisés caiu por terra pelo espaço de muitas horas. Quando finalmente recobrou as forças, deu-se conta de algo que em todos os seus anos na corte do faraó nunca lhe tinha ocorrido. Ele disse: sei que o homem nada é. Quanto mais aprendemos sobre o universo, mais compreendemos, pelo menos em pequena parte, o que Moisés sabia. O universo é tão grande, misterioso e glorioso que é incompreensível à mente humana. Mundos incontáveis criei, disse Deus a Moisés. A maravilha que é o céu à noite é um belo testemunho dessa verdade. Poucas coisas enchem-me de assombro e tiram-me tanto o fôlego quanto voar na escuridão da noite acima de oceanos e continentes, olhando pela janela da cabine do avião para a glória infinita de milhões de estrelas. Os astrônomos têm tentado contar o número de estrelas do universo. Um grupo de cientistas estima que o número de estrelas dentro do alcance de nossos telescópios é 10 vezes maior do que todos os grãos de areia que existem nas praias e desertos do mundo. Essa conclusão tem uma impressionante semelhança com a declaração do antigo profeta Enoque. E se fosse possível ao homem contar as partículas da terra, sim, de milhões de terras como esta, não seria sequer o princípio do número de tuas criações. Dada a vastidão das criações de Deus, não é de admirar que o grande rei Benjamim tenha aconselhado o seu povo que se lembrassem e sempre guardassem na memória a grandeza de Deus e própria nulidade deles. Mas, mesmo que o homem seja nada, enche-me de admiração e reverência pensar que o valor das almas é grande à vista de Deus. Embora possamos olhar para a vastidão do universo e dizer: que é o homem em comparação com a glória da criação? Deus mesmo disse que nós somos a razão pela qual Ele criou o universo, sua obra e glória. O propósito desse universo magnífico é salvar e exaltar a humanidade. Em outras palavras, a vasta extensão da eternidade, as glórias e os mistérios do espaço e tempo infinitos foram todos criados para o benefício de mortais comuns como eu e vocês. Nosso Pai Celestial criou o universo para que pudéssemos alcançar nosso potencial como seus filhos e filhas. Este é um paradoxo do homem. Comparado com Deus, o homem não é nada. Ainda assim,
Somos tudo para Deus. Embora comparados ao cenário da criação infinita, possamos parecer nada, temos uma centelha do fogo eterno ardendo dentro de nosso peito. Temos a incompreensível promessa da exaltação, mundo sem fim, ao nosso alcance. E é o grande desejo de Deus ajudar-nos a alcançá-la. O grande enganador sabe que uma de suas ferramentas mais eficazes para desviar os filhos de Deus do caminho certo é apelar para os extremos do paradoxo do homem. Com alguns, ele apela para sua tendência ao orgulho, enchendo-os de arrogância e encorajando-os a acreditar na fantasia de sua própria importância pessoal e invencibilidade. Ele lhes disse que transcenderam o comum e que, graças à sua habilidade, herança ou status social, eles se destacam dentre todos os que os rodeiam. Ele os leva a concluir que, portanto, não estão sujeitos às regras de qualquer outra pessoa e que não devem incomodar-se com os problemas alheios. Dizem que Abraham Lincoln gostava muito de um poema que declara: "Oh, por que deve o espírito do mortal se orgulhar? Como um meteoro fulgaz, uma nuvem ligeira a passar, como o quebrar da onda, como o relâmpago que fulgura, passa o homem da vida para seu descanso na sepultura." Os discípulos de Jesus Cristo compreendem que, em comparação com a eternidade, nossa existência nesta esfera mortal é apenas um momento no espaço e no tempo. Eles sabem que o verdadeiro valor de uma pessoa pouco tem a ver com o que o mundo tem em alta estima. Eles sabem que mesmo que juntemos o dinheiro acumulado do mundo inteiro, isso não poderia comprar um pão na economia do céu. Aqueles que vão herdar o reino de Deus são aqueles que se tornam como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esses discípulos entendem também que quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Outra forma de Satanás enganar é por meio do desânimo. Ele procura concentrar nossa visão em nossa própria insignificância até começarmos a questionar se temos algum valor. Ele diz que somos demasiado pequenos para que alguém nos note, que fomos esquecidos, especialmente por Deus. Deixe-me compartilhar com vocês uma experiência pessoal que pode ser de alguma ajuda para aqueles que se sentem insignificantes, esquecidos ou sozinhos. Há muitos anos, fiz o curso de formação de pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu estava longe de casa, era um jovem soldado alemão ocidental, nascido na Tchecoslováquia, criado na Alemanha Oriental, que falava inglês com grande dificuldade. Lembro-me claramente da minha viagem para a nossa base de treinamento no Texas. Eu estava em um avião, sentado ao lado de um passageiro que falava com forte sotaque sulino. Eu mal conseguia entender uma palavra do que ele dizia. Na verdade, fiquei me perguntando se me for ensinado o idioma errado o tempo todo. Estava apavorado com a ideia de que teria de competir pelos cobiçados altos postos do treinamento de pilotos com alunos que eram falantes nativos de inglês. Quando eu cheguei à base aérea da pequena cidade de Big Spring, Texas, procurei e encontrei o ramo da igreja, que era formado por uns poucos membros maravilhosos, que se reuniam em salas alugadas da própria base aérea. Os membros estavam no processo de construção de uma pequena capela que serviria como um lugar mais permanente para a igreja.
Naquela época, os membros forneciam a maior parte da mão de obra na construção de edifícios. Dia após dia, eu assistia o meu treinamento de pilotos, estudava o máximo que podia e, em seguida, passava a maior parte do tempo livre trabalhando no novo prédio. Ali eu aprendi que um 2x4 não é um passo de dança, mas um pedaço de madeira. Aprendi também a importante habilidade de sobrevivência de não acertar meu polegar ao bater um prego. Eu passava tanto tempo trabalhando na capela que o presidente do ramo, que também era um de nossos instrutores de voo, expressou a preocupação de que talvez eu devesse passar mais tempo estudando. Meus amigos e colegas pilotos também participavam de atividades no tempo livre. Embora eu possa talvez dizer que algumas daquelas atividades não seriam condizentes com o folheto para o vigor da juventude de hoje. Da minha parte, eu gostava de ser membro ativo daquele minúsculo ramo do oeste do Texas, praticando minhas habilidades recém-adquiridas como carpinteiro e melhorando meu inglês ao cumprir meu chamado de dar aulas no Quórum de Elders e na escola dominical. Naquela época, Big Spring, apesar do nome, era um lugar pequeno, insignificante e desconhecido. E frequentemente eu sentia o mesmo a meu respeito. Insignificante, desconhecido e muito sozinho. Mesmo assim, nunca questionei se o Senhor teria me esquecido ou se Ele seria capaz de me encontrar ali. Eu sabia que para o Pai Celestial não importava onde eu estivesse, em minha posição, eu me classificasse em relação aos outros da minha turma de treinamento, ou qual fosse o meu chamado na igreja. O que importa para Ele era que eu estava fazendo o melhor que podia, que meu coração estava voltado para Ele e que eu estava disposto a ajudar os que me rodeavam. Eu sabia que se eu fizesse o melhor que podia, tudo ficaria bem. E tudo ficou bem. O Senhor não se importa se passamos o dia trabalhando em salões de mármore ou em estábulos. Ele sabe onde estamos. Não importa quão humildes sejam nossas circunstâncias. Ele vai usar a sua própria maneira e para seus propósitos santos aqueles que voltam o coração a Ele. Deus sabe que algumas das maiores almas que já viveram são pessoas que nunca irão participar das crônicas da história. São almas humildes e abençoadas que imitam o exemplo do Salvador e passam os dias de sua vida fazendo bem. Um casal assim, a pais de um amigo meu, exemplificam esse princípio para mim. O marido trabalhava em uma usina de aço em Utah. Na hora do almoço, ele pegava suas escrituras ou uma revista da igreja para ler. Quando os outros trabalhadores viram isso, ridicularizaram e desafiaram suas crenças. Sempre que faziam isso, ele falava com eles com gentileza e confiança. Ele não permitiu que o desrespeito deles o fizessem sentir raiva ou ficar aborrecido. Anos mais tarde, um dos que mais zombava dele ficou muito doente. Antes de morrer, ele pediu àquele homem humilde que falasse em seu funeral. E ele o fez. Aquele membro fiel da igreja nunca teve muito em termos de status social ou riqueza, mas sua influência se estendeu profundamente a todos os que o conheciam. Ele morreu em um acidente de trabalho ao parar para ajudar outro trabalhador que ficara preso na neve. Um ano depois, a viúva teve que ser submetida a uma cirurgia no cérebro, que a deixou incapaz de andar. Mas as pessoas amam passar o tempo com ela porque ela escuta, ela se lembra, ela se preocupa. Incapaz de escrever, ela memoriza o telefone dos filhos e netos. Ela carinhosamente se lembra de aniversários e datas especiais.
Os que vão visitá-la saem da casa dela se sentindo melhor sobre a vida e sobre eles mesmos. Eles sentem o seu amor, sabem que ela se importa, ela nunca reclama, mas passa os dias abençoando a vida dos outros. Uma de suas amigas disse que aquela mulher foi uma das poucas pessoas que ela conhecera que verdadeiramente exemplificavam o amor e a vida de Jesus Cristo. Aquele casal teria sido o primeiro a dizer que não eram de grande importância neste mundo. Mas o Senhor usa uma escala muito diferente da que o mundo usa para avaliar o valor de uma alma. Ele conhece aquele casal fiel, ele os ama. Suas ações são um testemunho vivo de sua vigorosa fé nele. Meus queridos irmãos e irmãs, pode ser verdade que o homem não é nada em comparação à imensidão do universo. Às vezes, podemos até nos sentir insignificantes, invisíveis, sozinhos ou esquecidos. Porém, sempre lembrem-se, você é importante para Ele. Se duvidar disso, lembre-se destes 4 princípios divinos. Primeiro, Deus ama os humildes e mansos, porque eles são os maiores no reino dos céus. Em segundo lugar, o Senhor confia que a plenitude do seu Evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para ir e abater as poderosas e fortes, e para confundir as fortes. Em terceiro lugar, não importa onde você more, não importa quão humildes sejam suas circunstâncias, quão simples seja seu emprego, quão limitadas sejam suas habilidades, quão comum seja sua aparência e quão pequeno seja seu chamado na igreja lhe possa parecer. Você não é invisível para seu Pai Celestial. Ele ama você. Ele conhece seu coração humilde e seus atos de amor e bondade. Juntos, eles formam um testemunho duradouro de sua fidelidade e fé. Quarto e último, por favor, entenda que o que você vê e vivencia agora não é o que sempre será. Você não vai sentir a solidão, tristeza, dor ou desânimo para sempre. Temos a promessa fiel de Deus de que Ele não vai esquecer nem abandonar aqueles que voltam o coração a Ele. Tenham esperança e fé em sua promessa. Aprenda a amar o Pai Celestial e a tornar-se seu discípulo em palavras e atos. Tenha certeza de que se você perseverar, acreditar nele e manter-se fiel aos mandamentos, um dia você vai vivenciar por si mesmo as promessas reveladas ao apóstolo Paulo, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos e irmãs, o ser mais poderoso do universo é o Pai de seu Espírito. Ele conhece vocês. Ele os ama com um amor perfeito. Deus não o vê apenas como um ser mortal, em um pequeno planeta que vive pouco tempo. Ele vê você como o seu filho. Ele vê você como o ser que você é capaz de se tornar e que foi designado a se tornar. Ele quer que você saiba que você é importante para Ele. Que possamos sempre acreditar, confiar e alinhar nossa vida para que possamos entender nosso verdadeiro valor e potencial eternos. Que possamos ser dignos das bênçãos preciosas que nosso Pai Celestial reservou para nós. É minha oração. No nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém.